A CIMED acabou de cometer o maior erro da história da empresa. Ou será que não? Recentemente tivemos o anúncio do Toguro assumindo o cargo de Head de Comunicação na CIMED. Isso por si só já revelou pra gente uma quebra imensa de paradigma no setor empresarial. E a grande questão que fica é, será que o João Adib realmente errou feio nessa decisão? Ou será que ele está apenas enxergando uma tendência que já está acontecendo nas maiores empresas do mundo? Eu sou o Gabriel, mais conhecido como Virtual, e se você já conhece a qualidade do conteúdo desse canal, já vai deixando seu joinha aí embaixo. Se você é novo aqui, calma, segura, assiste o vídeo até o final e lá no final você decide deixar o seu joinha ou não aí, beleza? Bom, para começar esse vídeo aqui, eu já queria deixar bem claro o que aconteceu e por que eu resolvi trazer logo esse vídeo nessa situação aqui. Recentemente aí, como eu falei para você, a gente teve um anúncio do Toguro, foi um anúncio até meio inesperado, realmente eu não esperava que ele fosse anunciar isso, mas basicamente aí a CIMED, o João Adib, contratou ele como Head de Comunicação da empresa. E logo no vídeo, teve um vídeo inclusive que eu vi dele, onde ele chega para fazer esse anúncio no escritório com vários funcionários lá, dá para ver, apesar do pessoal bater palma, falar parabéns, tudo, dá para ver o nível de, como que eu posso dizer, descontentamento na feição, no semblante dos colaboradores aí, de alguns colaboradores, e isso aí tá bem nítido para mim, porque a gente tem uma imagem totalmente distorcida e você vai entender exatamente o que eu estou falando, porque eu vou te explicar de uma forma muito sólida, que você vai conseguir, vai instalar uma luzinha na sua cabeça aí e talvez, muito provavelmente, acredito eu, o que eu desejo é que você mude totalmente, seja você um empresário, seja você um estudante, mude completamente a sua forma de pensar em relação a esse assunto. Todo o contexto dessa conversa gira em torno basicamente do Toguro, um cara que veio de baixo, um cara que não aparentemente, para quem conhece ele sabe que ele até estudou, fez uma faculdade ou outra ali, ele é professor de educação física, se eu não me engano. O contexto desse vídeo gira em torno do Toguro sair lá de baixo e simplesmente do nada ele passar na frente de um monte de gente, literalmente, eu acredito, eu tenho certeza que um monte de gente ali faz faculdade, estuda, faz cursinho, não sei, outras formas aí que o pessoal utiliza, mas eu tenho certeza que um monte de gente ali dentro da CIMED segue esse tipo de caminho. E o choque principal é quando você olha um cara que aparentemente, novamente, eu reforço isso, aparentemente, sem estudo, não tem conhecimento nenhum teórico assim, o cara não fez uma faculdade, aparentemente, eu sei que ele fez, mas ele não fez especificamente de comunicação nem de marketing. É um cara que literalmente não tem bagagem nenhuma, o cara aparentemente chegar lá e ser nomeado para um dos cargos mais altos e que você pode se ter dentro de uma empresa do porte da CIMED. Para você entender mais ainda do que eu estou falando, ser Head de Comunicação é um cargo tão alto que você levaria, se fosse pelos caminhos tradicionais, levaria anos para você chegar a um cargo desse, e fora os estudos, fora teoricamente a formação que você precisaria ter para chegar num nível desse, numa responsabilidade dessa, dentro de uma empresa do tamanho que é a CIMED, que fatura aí na casa dos seus bilhões. Então não é qualquer cargo, não é qualquer tipo de profissão, não é brincadeira, é um cargo de extrema responsabilidade e, consequentemente, geral, só para você ter uma ideia, no mercado aí, para o tamanho da CIMED, acredito eu que um cargo desse esteja aí na faixa de remuneração de 100, 200, 300 mil reais por mês, porque é um cargo de extrema complexidade e ele exige, aparentemente, exigia, né, até o momento, um conhecimento muito teórico, muito técnico, e é justamente esse o choque, o conflito que acontece a partir do momento que o Toguro chega. Imagina a personalidade, a figura do Toguro chegando sem conhecimento nenhum, de baixo, sem nada, chegando lá com os dois pés na porta, ó, eu passei na frente, tô dando um exemplo aqui, passando na frente de todo mundo, chegando lá no topo e falando, ó, eu acabei de entrar aqui e já sou um dos cargos mais altos da empresa. Imagina o choque de realidade que não deve ter dado ali naqueles colaboradores. E isso, eu vou explicar por partes, da onde surgiu essa ideia, para você entender e você vai conseguir compreender claramente o ponto de virada e para onde o mundo, no geral, eu estou falando agora de contexto mundial, para onde o mundo está caminhando. Essa ideia, primeiro a gente precisa entender de onde surgiu, né? Essa ideia de estude, faça uma faculdade, que eu posso falar, se empenhe lá, faculdade, tem que ter diploma. Essa ideia, na verdade, ela surgiu desde a geração dos baby boomers lá, ela foi sendo construída ali, tanto é que eu tenho até, meu avô até hoje
fala pra mim, respeito ele tudo, mas discordo totalmente da opinião dele, apesar de ele não entende ainda muito bem o que eu faço hoje. Mas assim, até hoje ele me fala ainda, não, mas tem que estudar, tem que fazer um curso no Senai, tem que fazer faculdade, que não sei o quê. Só pra você entender, eu já tenho faculdade, né? Eu sou formado, eu acreditei nessa ilusão também. Eu sou formado em administração, também fiz cursos na Harvard Business School, de economia e mercados emergentes, então pode ter certeza que eu sei muito bem o que eu estou falando aqui e sei muito bem da onde surgiu todo esse pensamento que, aliás, influenciou dos baby boomers, foi passando para a geração X, né, que veio depois, e depois, se não me engano, é a millennials, né? A millennials já chegou ali totalmente no ponto de desilusão em relação à faculdade. Lembrando, eu estou focando aqui na questão da faculdade e já já você vai entender aonde que eu vou linkar todo esse ponto com o Toguro, com o CIMED, e você vai entender plenamente o lugar, o ensino que eu quero trazer aqui nesse vídeo, beleza? Toda essa tradição de que se você estudar, você vai ter um futuro, se você estudar, você vai ter uma vida melhor, é a falsa ilusão criada por pessoas que apenas repetiram algo que foi programado para elas repetirem. Eu não quero me aprofundar em assuntos mais precisos, mais, como que eu posso falar, mais delicados aqui, mas basicamente, para quem conhece, isso aí faz parte de uma operação psicológica, digamos assim, onde você induz a população a repetir coisas que sequer fazem algum tipo de sentido. Pode até ser que em dado momento da história ali, onde as gramas estavam mais verdes, os pastos estavam mais verdejantes, em algum período de momento essa ideia realmente possa ter algum tipo de sentido, porém hoje em dia as coisas não são mais da mesma forma que as pessoas imaginam, que as pessoas imaginavam pelo menos, porque agora tem muita gente quebrando a cara com isso. O grande momento de desilusão do pessoal ocorreu justamente quando as pessoas começaram a perceber que ter um diploma não significava absolutamente nada. E digo mais, teve algumas pessoas ainda que chegaram a ir até mais a fundo e perceberam que o que elas aprenderam no dia a dia, na faculdade, em algum curso aí, não serviu absolutamente de nada na vida dela. Não garantiu profissão, não garantiu salário, não garantiu nada, absolutamente nada. O grande problema disso tudo é que ainda existem muitas pessoas, e agora já começando a linkar com o caso do Toguro ali, muitas pessoas que ainda enxergam isso quando elas olham uma pessoa, uma figura igual ao Toguro, chegando do nada e se tornando o head de marketing, de comunicação, quer dizer, de uma empresa do porte da CIMED, elas olham e falam, pô, o cara sem estudo nenhum, sem faculdade, olha eu aqui com um monte de curso, com um monte de diploma, era pra mim estar lá, não pra ele estar lá. E não é imaginação da minha cabeça não, porque o próprio Toguro chegou a fazer um vídeo, ele desabafando aí, sentindo que tinha muitas pessoas com o olho gordo em cima dele lá, com inveja. E realmente, esse é o tipo de pensamento da maioria das pessoas. E agora eu vou te falar um negócio aqui que provavelmente quebre todas as suas expectativas aí e suas ilusões. Sabe esse seu curso, sabe essa faculdade que você está fazendo aí, que vai demorar anos para ser concluída? Daqui para frente ela não vai valer absolutamente nada. Escute o que eu estou falando. Ela não vai valer absolutamente nada. O que realmente vai valer e já está valendo no mundo daqui para frente é exatamente a característica que o próprio Toguro tem. E qual é essa característica? Porque aparentemente o Toguro é um cara que não sabe de nada, o Toguro é um Zé aí que só fala porcaria na internet. Qual seria essa característica? Será que o João Adib realmente tomou uma decisão muito precipitada? Porque como eu mostrei no primeiro trecho desse vídeo aqui, teve até comentários lá falando que esse foi o maior erro da história da CIMED. Mas como assim? O maior erro da história da CIMED? Ou será que a mente das pessoas ainda está rodando num filme ali que não é para rodar mais? Num sistema que não é para rodar, não funciona. Um sistema que a maioria das pessoas estão rodando na mente delas não funciona mais. O que vai funcionar, o que já está funcionando daqui para frente, é exatamente o que o Toguro tem. E o que o Toguro tem? O Toguro tem prática. O Toguro tem conhecimento empírico, conhecimento na prática. Não adianta nada você fazer 5, 10, 15 anos de faculdade, mais especialização, mais MBA, sendo que você não tem a prática. As empresas hoje em dia, elas querem a prática. Elas não querem chegar para a pessoa e perguntar assim, olha, qual faculdade você fez? Olha, onde você estudou? Olha,
que você aprendeu na faculdade. Elas querem chegar para você e falar assim, olha, o que você tem de prático para a gente ver? O que você já gerou? O que você já produziu? É isso que elas querem ver. Elas não querem ver mais conhecimento teórico, porque as empresas, já demorou até para eles perceberem isso. Teve uma pequena época lá, onde realmente o pessoal até perguntava, olha, você estudou em tal lugar? Aonde que você estudou? Qual faculdade você fez? Mas hoje em dia as empresas não são trouxas. As pessoas que estão na frente das maiores empresas do mundo, eles já estão fazendo isso há um bom tempo. Eles estão chegando para as pessoas e perguntando o que você já produziu, o que você já fez. O que você já colocou em prática. Qual conhecimento você já tem, já está comprovado ali. É isso que elas buscam. E isso casa perfeitamente com o momento que a gente está vivendo, que eu vejo um monte de gente falar um monte de besteira na internet. Tem partes que são verdades, mas partes não. Da IA. A IA, literalmente, ela está substituindo, se eu não me engano, até esses dias aqui, consigo pesquisar depois, a Amazon, Apple, Microsoft, Amazon, elas estão demitindo funcionários em massa. Se eu não me engano, a Amazon chegou a demitir 3.000 e poucos funcionários, alguma coisa assim. E se você reparar, todos esses funcionários, o conhecimento deles são basicamente funcionários de escritório. Funcionários onde o conhecimento deles foi baseado numa faculdade ou num curso que eles fizeram. Todo esse sistema de faculdade, de curso, de ensino de 5, 10 anos aí, de você só ficar aprendendo a teoria, está literalmente ruindo na frente dos seus olhos. E não adianta as pessoas chegarem lá e de repente no escritório, a hora que elas verem, enxergarem um Toguro da vida, chegando lá, ó, esse aqui agora é o seu chefe. Um cara que aparentemente veio do nada, não adianta elas olharem e acharem ruim. Não adianta, porque a primeira impressão que a gente tem é que realmente o cara veio, não sabe fazer nada, só fala bobagem na internet. Mas o que se olha mais profundamente é que o cara tem prática. O cara construiu alguma coisa, o cara colocou o conhecimento, por mais, não sei, o nível de conhecimento que ele tem em relação a marketing, em relação à comunicação, por mais, vamos supor que ele tenha um conhecimento médio aí, por mais que ele tenha um conhecimento médio, ele conseguiu produzir, dar frutos com isso, dar resultado, ele já comprovou, já tem comprovado, ele não é só teoria, ele não ficou 10 anos da vida dele, 14 anos aí sentado numa mesa, escrevendo, repetindo o que o professor disse. É literalmente esse o ponto de ruptura. E digo mais, sem causar pânico nenhum aqui. Se você está pensando que você está fazendo uma faculdade ou está fazendo um curso, estudando só teórico, sem nada prático, sem botar nada em ação, sem ter nada sólido construído, se você está pensando que você vai se dar bem, as notícias não são boas não. A gente tem aí, já está lançando, inclusive eu posso trazer mais para frente aqui no canal, IAs, inteligências artificiais aí, que conseguem fazer coisas inimagináveis assim. E para ela substituir essas pessoas que na cabeça delas ainda ter um diploma vale alguma coisa, porque não vale literalmente nada, eu já falei isso para você, e eu tenho diploma de vários lugares aí, e eu tenho que admitir isso também. Aliás, eu tive que admitir isso no passado para mim conseguir chegar onde eu estou hoje. Essas pessoas, a IA vai se substituir assim, ó, assim. Como já está substituindo nas grandes empresas, nas maiores empresas do mundo, isso já está acontecendo na frente dos seus olhos. O fato do Toguro chegar lá com os 2 pés na porta e já ocupar um cargo daquele nível, passando na frente de um monte de gente ali que de repente estava estudando alguma coisa, ou está indo, ou está fazendo algum cursinho, é a prova viva desse movimento, dessa percepção que os empresários, os grandes empresários, porque às vezes eu tenho contato com os empresários de pequenas, médias empresas aí, e eles ainda estão meio que presos, alguns, não a maioria, porque até esses já têm mudado o pensamento, mas a pequena minoria ali ainda está presa a essa questão de currículo, olha, a pessoa estudou em tal lugar, que não sei o quê, mas na prática, com o passar do tempo, eles vão ver que isso não adianta de nada, isso não adianta de nada. E digo mais, para você que já tem uma empresa, para você que está à frente aí de algum negócio, se você ainda tem essa mentalidade de que faculdade, curso, vale alguma coisa e não começar a ter essa mesma visão, reforço ainda aqui, o João Adib errou nessa decisão que ele fez? Não, ele acertou em cheio, porque ele pegou um cara que realmente conecta, um cara que realmente ele tem prático ali, ele tem resultado na prática, ele não tem só teoria, ele acertou na mosca ali, no público que ele quer atingir. Mais pra frente em outros vídeos aí, eu trago mais especificamente falando das estratégias que a CIMED possivelmente vai usar aí, mas num contexto bem geral, se eu fosse te dar uma resposta agora de forma bem resumida, o João Adib acertou em cheio nessa contratação. Ah, mas ele poderia ter contratado um cara que tivesse faculdade, que tivesse MBA, poderia. Pra CIMED não falta cash para fazer isso. O problema é que será que se ele contratasse esse cara
para ser um head de comunicação ali, será que esse cara ia ter um conhecimento só da faculdade, na caixinha ali dele, só teórico, ou realmente ele ia ter um conhecimento empírico, um conhecimento prático, um conhecimento que realmente tem resultado? Ou é tudo teoria? A verdade é que o João Adib já percebeu isso, já percebeu esse movimento. Provavelmente, eu arrisco a dizer que ele absorveu esse movimento de outros players a nível mundial aí, que essa é a tendência das maiores empresas do mundo, porque eles já estão percebendo isso. Eu vou dar só um leve exemplo aí, que aconteceu até recentemente, digamos assim. O próprio Elon Musk, ele foi lá, teve uma época lá no governo do Trump aí, que ele pegou e simplesmente chegou para uma turma de moleque lá, ó, a partir de agora vocês vão fazer isso, isso, isso. O cara contratou uns moleques lá, os moleques estavam chegando no governo fazendo a limpa, a limpa. Mas aí que tá o detalhe, não foi qualquer tipo de moleque que eles contrataram. Eles contrataram o cara que estava na faculdade? Não. Eles contrataram o cara que estava fazendo o cursinho, não sei lá, não. Não. Eles pegaram as pessoas, apesar de novas, ele, né, pegou as pessoas que tinham conhecimento prático, as pessoas que já tinham resultado naquilo, né, que elas se propunham a fazer. Se você tem uma empresa, se você está à frente de um negócio e ainda não tem esse tipo de visão, eu sinto lhe informar, mas provavelmente em pouquíssimo tempo aí, outros negócios, outras empresas que talvez sejam até mesmo seus concorrentes e tenham essa visão, vão passar, ó, voando por cima de você. Já para você que está na outra ponta do negócio, talvez você esteja procurando um emprego, ou talvez você esteja procurando apenas uma promoção, subir de cargo, ser promovido, a minha dica para você é pare de buscar conteúdos teóricos, comece a buscar algo prático, que você consiga colocar em prática. Tira isso da sua mente, que você passando 5, 10, 15 anos numa sala de aula, sentado, só absorvendo, não colocando nada em prática, vai adiantar alguma coisa. Porque depois, na hora que chegar um cara igual o Toguro, você não acha ruim. Porque ele mais que merece estar naquela posição. Não que eu esteja defendendo ele, eu estou apenas retratando a realidade. Tem um monte de ponto negativo do Toguro. Inclusive, posso trazer até em outros vídeos aqui, alguns pontos aí que eu acho que ele dá uma vacilada um pouco. Mas enfim, se você pensa que só esse conhecimento teórico seu vai te levar a algum lugar, eu tenho um recado para te dizer aí. A IA tá vindo, e ela tá vindo forte. E ela vai te substituir assim, ó, num piscar de olhos. Então, minha dica para você, tá querendo ingressar em um trabalho, tá querendo ser promovido, ou seja lá o que for, começa a colocar as coisas em prática. Inclusive, tem até um método. Aí tem um monte de gente me pergunta, mas como você fez então para conseguir aprender as coisas, sendo que você falou que fez faculdade em tal lugar, que não sei o quê, e depois disso como você conseguiu aprender tudo que você sabe hoje? Tem um método, ao longo da minha trajetória aí, que para quem acompanha de outros lugares já deve ter visto, eu desenvolvi várias técnicas assim, e uma delas é uma técnica muito poderosa que eu posso deixar para um próximo vídeo, inclusive já se inscreve aqui embaixo se você não quer perder. Eu pretendo trazer esse tema em breve. Mas basicamente uma das técnicas que eu desenvolvi é a mesma que o exército utiliza para quando eles capturam aí algum objeto inimigo, que no caso é uma engenharia reversa. Mas eu vou me aprofundar, esse é um tema específico para um vídeo aí, onde tanto nas empresas como na vida pessoal mesmo, para trabalho, para diversas outras coisas, é possível, totalmente plausível. Eu utilizo hoje em dia essa técnica da engenharia reversa, para você conseguir identificar pontos ali específicos sem necessariamente perder 5 anos da sua vida dentro de um lugar onde você só vai estar aprendendo teoria e não prática. Já em relação a esse caso do Toguro, onde muitas pessoas começaram a se comparar com inveja na internet, outras fazendo chacota, outras se questionando quem que era ele, que estudo ele tinha, ou até mesmo questionando as decisões da CIMED, eu tenho apenas uma única frase para encerrar esse vídeo aqui. Talvez o incômodo não seja com a pessoa escolhida em si, mas sim com o fim dos métodos antigos e totalmente ultrapassados de se medir o valor. Bom, se você chegou até aqui, eu te convido a deixar o seu like aqui nesse vídeo e também a assistir o vídeo que vai estar aparecendo na tela aí para você, onde eu faço uma análise do rebrand da Mansão Maromba. Assiste lá que está muito interessante também. Eu vou ficando por aqui, logo logo a gente se vê novamente.